Eu tô aqui pensando, antes de dar o play aqui no vídeo, eu tava aqui pensando, falando, meu Deus, me dá uma luz, como é que eu falo de um problema, de uma fraqueza tão grande que eu tive por tantos anos na minha vida? Como é que eu venho aqui me expor isso? Eu tava aqui pensando, eu vou dar o play mesmo pra falar disso ou é melhor falar de outro assunto? Mas é um assunto muito sério, um medo que assombrou a minha vida, na verdade foi uma grande fraqueza que eu tive por muitos anos na minha vida e hoje pra mim é explícito a diferença que faz eu saber lidar com isso, de certa forma ter um autocontrole em relação a isso, que é o medo de expor a minha imagem. Isso me assombrava, isso aniquilava a minha energia, a minha existência. Eu acho que eu tinha medo até de viver, sabe? De viver uma vida intensa. Eu não queria me expor, não queria que ninguém falasse meu nome, eu queria existir. Não queria existir no mundo, simplesmente eu queria fazer negócio assim. E eu passei anos fazendo negócio assim, alguns anos, e eu vi o sofrimento que isso trouxe, não só pra mim, mas pra minha estratégia de negócio, no meu formato de venda. Foi uma coisa que não tem comparação. Eu trabalhar os dois cenários, o cenário onde eu trabalhava de forma totalmente oculta, sem expor a minha imagem, e o cenário de hoje onde eu trabalho construindo o meu processo de referência, trabalhando a minha imagem, querendo construir isso de uma forma próspera para o meu mercado. E a primeira coisa que vem pra gente resolver esse medo, esse pânico, esse pavor, eu comecei a pensar em qual que era a intenção que eu tinha dentro de tudo que eu fazia na minha vida. Você tem uma vida pra viver hoje. E eu pensava assim, tá, eu tô vivendo, tô aqui, meu coração tá aqui pulsando a todo vapor e eu tô querendo me esconder. Agora, qual que é a intenção da minha vida? O que eu quero pra minha vida? Eu quero continuar esse bicho do mato? Ou eu quero realmente fazer a diferença, ir pra frente, ir pra cima, viver uma vida intensa, assumir essa guerra de prosperidade de verdade? O que eu quero? Foi a primeira coisa que eu comecei a pensar na minha vida. A segunda coisa foi assumir o meu erro de querer viver uma vida fechada, uma vida obscura, uma vida onde eu tava completamente fora do ponto de visão, onde eu não queria me expor, eu queria assim, ó. Não queria, eu queria, entendeu? Alguns anos atrás eu era assim, não era assim, igual eu sou hoje. E quando a gente assume esse erro, isso leva a gente a buscar ajuda. Foi uma coisa que eu fiz muito na minha vida. Eu busquei ajuda com os meus amigos, com as pessoas do meu mastermind, com pessoas que eu vejo que trabalham diretamente com isso no mercado, que podiam me ajudar na minha mentalidade, porque é uma situação desastrosa às vezes para o mundo dos negócios, onde a gente está numa era onde a exposição ela é necessária para você construir o seu processo de referência. Todo mundo quer ser uma referência no seu mercado. Você quer construir você, a sua empresa, o seu negócio, seus produtos como referência no seu mercado? Sim, claro, essa é uma intenção que leva um negócio a crescer, quando a pessoa quer realmente se tornar uma referência naquilo. Agora, quando você tem vários guerras mentais que te impedem, isso coloca completamente em risco o seu jogo, eleva muito risco. Todo negócio tem risco? Sim, mas existem alguns cenários que a gente se coloca que elevam muito esse risco e diminui muito a nossa probabilidade de fazer acontecer no nosso negócio. E o medo de expor é uma coisa que oprime a nossa capacidade de vendas. O mundo de hoje, um processo de vendas, ele exige conversa, ele exige conexão, ele exige toda essa reciprocidade construída. Não é mais aquela coisa só produto, preço, produto, preço, produto, preço. Isso aí, se você fizer isso, você vai estar junto de milhões, zilhões de vendedores. Isso não é uma referência. Referência é aquela pessoa olhar pra você e falar assim, nossa, aquela pessoa ali eu me conecto com ela, aquele cara ali entende daquilo que ele tá falando, aquele cara ali sabe daquilo, ele pode me ajudar. É essa imagem que a gente tem que construir no nosso mercado, que você tem que olhar de uma forma mais atenta, e para resolver essa questão de exposição e você querer ir à frente, hoje eu quero construir cada vez mais o meu processo de referência no meu mercado. Mas para construir um processo mental que me possibilite isso, eu sempre tenho que pensar na minha intenção. Você tem que colocar a sua intenção à frente de tudo, seu coração à frente de tudo. É assim que você vai quebrar um pouco o lado comercial da coisa e vai fazer a sua imagem como referência começar a ser construída em relação a todas as pessoas do seu mercado, independente do mercado que você trabalha. Quando a gente trabalha com estratégia muito comercial, isso leva a gente a ter medo de competição, de ter medo de disputar por preço, de ter medo de uma série de outros medos que quando você coloca a sua imagem como uma referência, isso tudo é quebrado, você consegue muito mais força no seu mercado. E é esse ponto que a gente tem que olhar agora, construir essa referência, construir ponto de apoio para o nosso mercado, não só ponto comercial, mas um ponto de apoio, aquela imagem, você tem que construir aquela imagem que as pessoas olham para você e falam assim, nossa, ela pode resolver os meus
meus problemas, ela tem a solução para esse determinado problema que eu preciso, ou ela tem uma solução para mim se eu quero viajar, ou ela tem uma solução para mim se eu tô precisando aprender inglês, ou ela tem uma solução para mim, estou precisando disso, estou precisando de X, Y, estou precisando de sapatos, estou precisando de qualquer coisa. A pessoa olha para você e vê você como uma solução. E aí o processo de venda se torna uma coisa natural que reflete toda a sua intenção com o seu mercado. Agregar valor para o seu mercado é uma forma de você construir o seu processo de referência. Agora, você pode fazer isso, você potencializa isso quando você expõe a sua imagem. E para se expor, você vai ter que quebrar esses medos. E a forma como você tem de quebrar esses medos é pensar diretamente na sua intenção, trabalhar sempre com uma boa intenção, mesmo no mercado mais comercial que seja, trabalhar com uma boa intenção. E se isso continuar te impedindo, assumir isso aí e buscar ajuda nesse sentido, focado nisso. Foram coisas que eu fiz, ações que eu tomei na minha vida e que eu tomo até hoje, que me permitem trabalhar de uma forma muito consistente, construindo o processo de referência no meu mercado, de uma forma assim, que me traz muita qualidade de vida, que me traz muita satisfação e que principalmente me conecta cada vez mais com o meu mercado. E eu olho para as pessoas, para a estratégia de venda das pessoas, eu vejo explicitamente o quanto que as pessoas precisam cada vez mais se construir como referência no seu mercado, aquela pessoa que agrega valor e é vista como um solucionador de problemas, tá bom? Então é isso. Como que é isso pra você? Você trabalha construindo isso? Como que é a sua estratégia de construção de referência? É uma coisa que a gente vai começar a abordar muito, eu vou começar a abordar de uma forma bem intensa aqui no canal, pra gente poder ter uma fluidez nesse assunto, que é uma coisa que tá precisando tanto no nosso negócio, tá bom? Então é isso. Deixe seu comentário aqui abaixo. Aqui em cima eu vou deixar o link pro meu livro online, Vendedor vs Referência, como você se construir como uma referência no seu mercado. Se você ainda não baixou e não leu, clica aqui, faz o download, tá aqui em cima ou tá aqui embaixo, na descrição desse post em algum lugar. Faz o download e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!